bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você que está aí iniciando o hábito de assistir podcast. Se inscreve no nosso canal Geladeira Podcast, lá no YouTube e no Spotify, antes que eu te coloque na geladeira. Se inscreve também no nosso canal de cortes, que tem os melhores cortes aí no YouTube, então é geladeirapodcast.cortes. E a gente também tá no Instagram e no TikTok com os cortes mais polêmicos de cada episódio, inclusive desse que vai começar agora. Então, hoje eu vou conversar aqui com um cara que é surfista profissional de ondas grandes, palestrante no mundo corporativo e tem como missão inspirar as pessoas. Seja bem-vindo, Derek Rabelo. Obrigado, Ariela. Prazer imenso estar aqui no Geladeira. E tô fora de cortes polêmicos, hein? Ah! Não, brincadeira. Fica à vontade para colocar qualquer corte. Cara, Derek, cortes polêmicos sempre tem, né? Qualquer coisa que a gente fala aqui, alguma coisa vai Mas ser tem que ser aqueles que você pega só aquela parte, assim, faz tira distorce fora de tudo. contexto, distorce tudo pra sacanear o cara mesmo, entendeu? Ai, que doideira. Não, mas o fato é que o mundo anda tão politicamente correto e tão chato que tudo é polêmico hoje em dia. Exatamente. Mas deixa eu te falar, uma das razões pelas quais eu te chamei aqui foi que todo mundo que vem aqui no Geladeira normalmente é indicação de convidado que já esteve aqui abrindo a sua geladeira, né? E daí a Camila Heinz me falou assim, Ari, você tem que convidar o Derek. O Derek é surfista de ondas grandes, só que tem um detalhe, ele é cego também. Eu falei, como assim? Daí pensei, pô, massa, de repente ele já era surfista, né? E perdeu a visão no meio da vida, tal, no meio da vida, assim, né? Mas aí você me contou que você já nasceu sem a visão e você nunca viu uma onda, você nunca viu um surfista. E a primeira coisa que eu penso é assim, cara, as crianças, quando elas se inspiram num esporte, elas veem alguém, por exemplo, surfando, e daí querem resolver surfar porque viram alguém e tal. Eu queria entender isso e depois extrapolar para alimentação, porque quem não usa a visão, muita gente fala assim, cara, eu como com os olhos, né? Tem aquela frase, comer com os Eu olhos. como com as mãos mesmo. Exato. E daí eu pensei, cara, ele deve usar muito bem os outros sentidos e isso, com relação à alimentação, é muito precioso. Acho que você tem muita coisa para contar. Vamos lá. Então, eu vou te falar porque que eu aceitei o convite. Na verdade, quando eu falei pra minha esposa, né, que você me convidou, ela falou, esse é o podcast que você tem que ir. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque você é movida a comida. Ela fala que tudo que eu faço, eu só faço se tiver comida envolvida. Por exemplo, se tem uma festa de aniversário, eu só vou se o cardápio for interessante, entendeu? Não sou assim, mas ela acha que eu sou. Depende Então do ela que falou, vai você ter. tem que ir nesse podcast. Eu falei, beleza, não, parece ser bem legal. Mas como você comentou, sim, eu nasci com glaucoma congênito, nasci cego. E esse momento de aprendizado, para mim, realmente foi muita adaptação. Muito momento, assim, de fé, bastante fé em Deus, naquilo que eu queria aprender e muita determinação e muito foco naquilo que eu queria, porque eu não tive esse privilégio de aprender as coisas através da visão, né? Olhando as pessoas fazerem. Sim. Então, para mim foi super, super diferente. Muito tato, muito feeling, muita audição aprimorada. E, claro, né? Com a comida é sempre o paladar, né? Eu acho que eu aprecio muito esse sentido. Eu aprecio muito todos os outros sentidos, né? Porque, para mim, é uma maneira... Eu não tenho a visão, então os outros 4 sentidos, eles têm que trabalhar junto. O coletivo tem que estar funcionando bem, né? Sim, pô, muito legal. E, assim, Derek, quando você falou, eu tinha muito foco, muita fé, lá, um bebê, ele é um instinto, né? E daí, assim, você lembra se você foi amamentado? Como que foi a introdução alimentar ali na tua vida, na primeira infância? Como que era? Se tinha alguma coisa que você não comia, se Assim, você eu era não lembro chatinho? quando eu fui amamentado, tá? A primeira lembrança que eu tenho foi meu aniversário de 1 ano, mas o pessoal fala que eu fui amamentado até os 6 meses de vida. Sua mãe conta. Sim, é o que eles falam. Eu devo ter sido, porque eu acho que eu era meio gordo quando eu era bebê. Então, tanto os meus pais, né, eles sempre prezaram assim por uma alimentação legal. Foi super importante para eles que eu me alimentasse bem. Então, eu sempre tive uma qualidade de vida muito boa, acho, por conta da alimentação. Mas eu fui criado comendo de tudo, nunca tive nenhum problema. Sem frescura. Sem frescura, sim. Teus pais, a tua família é de onde, Derek? Espírito Santo.
Espírito Santo. E os teus pais, eles têm uma cultura de uma alimentação assim com vegetais, arroz, feijão, carne, bem diversa ou como que era? Desde pequeno, meu pai sempre tentou me incentivar a experimentar qualquer coisa, tá? E muitas vezes tinha algo que eu não queria experimentar. Eu lembro uma vez, eu falava que eu não gostava de lagosta. E eu não lembro, nunca tinha comido, mas falava que eu não gostava. Não sei se era porque eu tinha pegado uma lagosta na mão uma vez, não tinha gostado da aparência da lagosta. E uma vez ele fez uma moqueca de lagosta, só que ele não me falou, ele falou que era outra coisa, falou que era peixe. E eu comi igual um cavalo desfomeado, e depois ele me falou que era lagosta. Então, eu sempre achei legal que ele sempre me incentivou a experimentar tudo, qualquer verdura, qualquer legume, porque isso ajuda a gente a desenvolver, né, o paladar. E tá aberta a experimentar as coisas boas. Olha só, né? Que interessante, porque no final das contas você até tinha tido uma experiência talvez com a lagosta, mas não de comê-la, Exatamente, é. né? Então você meio que percebeu o aspecto, né? E daí pensou, não, não vou gostar disso não. E já nem queria comer. Isso é muito comum nas crianças, né? Já nem querem provar dependendo do aspecto ou da textura do alimento. Eu acho que é um desafio, assim, na infância ali. E você tem irmãos, Derek? Não, eu sou filho único. Filho único. E assim, como que foi para os teus pais esse momento de introdução alimentar e da tua evolução ali na primeira infância? Era eles que faziam comida em casa? Enfim, vocês comiam fora? Como que era a família? Geralmente eram meus pais que faziam. Meu pai e minha mãe, eles se divorciaram quando eu tinha 4 anos, mas eu sempre tive um convívio muito próximo dos dois. Aham. Eles sempre foram super amigos até hoje. E posteriormente, ou minha mãe cozinhava, ou meu pai, ou a gente comia em restaurante. Que às vezes, por conta do trabalho deles, eu saía da escola e eles já me buscavam, a gente parava para comer em algum restaurante. Mas é sempre na mesma pegada, né? Sim, Tinha que comer, não importava como, mas comer era importante. sim. E você teve alguma oscilação na tua composição corporal ali na infância? Tipo assim, ganhei peso ou sempre era muito Não, magrinho? eu sempre. Minha família tem uma origem bem magra, assim, um biotipo bem mais fino. Então, eu sempre fui uma pessoa muito com dificuldade de ganhar peso. Podia comer qualquer coisa, nunca ganhei muito peso. Sim. E é normal, às vezes, para as crianças mais magrinhas, que todo mundo fala, né? Ai, come mais, come de tudo, Exatamente, sem principalmente os limite. avós, né? Aham. Você pode comer qualquer besteira, não interessa. É calórico, vai comendo, né? Tem isso. Então, sempre ouvi isso. Não, você tem que comer mais, você tá muito magrelo. Como se magro fosse Problemão. um grande problema, né? Não, come mais, come bolo, come pizza, come pastel, coxinha. Eu sempre odiei coxinha. Enfim, mas todo mundo queria fazer a gente comer, né? Sim, sim, sim. Ô, Derek, e daí foi indo ali a adolescência. Como que foi ali o teu primeiro contato com surf e tal? Foi nessa fase ou foi depois? Eu comecei a surfar quando eu tinha 17 anos. O meu pai me presenteou com uma prancha de surf, me levou pra praia e resolveu me ensinar a surfar, porque ele já era surfista, ele já adorava o mar, da mesma maneira que eu sempre gostei muito do mar. Então aquele ali foi o meu primeiro contato com a onda, né? Surfando. Porque eu sempre gostei da praia, sempre gostei do mar, sempre gostei daquela sensação de água salgada no corpo. Aham. E você fez natação, aula de natação, alguma aula já na água antes de ter o contato com o surf? Você já Eu sabia fiz nadar? natação nos meus primeiros anos de vida. Não lembro exatamente com quantos anos, mas acredito que com 3, 4 anos eu já fazia aula de natação, com 2 anos. Então, eu já era natural da água. Aham. Show. É muito intensa essa conexão com o mar, assim, né? Que é bem diferente de você estar numa piscina nadando, né? Tem vários Eu, outros. eu não sou muito chegado à piscina. Já morei em lugares com piscinas, em condomínios, e às vezes passava anos sem entrar na piscina. Eu não gosto do cloro, não gosto dessa sensação de estar dentro de uma caixa de água. Sim. Eu gosto dessa sensação de liberdade, né? De espaço, de estar dentro do mar, com aquele espaço todo ali para mim, para eu poder nadar para onde eu quiser, mergulhar. Então, se depender de mim, para eu ir numa piscina, vai demorar. Às vezes a Sim. gente marca festa, churrasco, evento, lugar que tem piscina, tá lá a galera lá se matando em piscina e eu
Nunca, Nem nunca entra. gostei muito. Ô, Derek, ali na adolescência, tipo, você morava com os teus pais. Você fazia a tua comida, você tinha os teus gostos próprios, ou tipo, você ia na comida da família mesmo? Como que era? Comia sempre a comida do próximo, que tava lá de A comida bobeira. do próximo. Eu, assim, eu sei fazer algumas coisas na cozinha. Se tiver que fazer, eu sempre fazia meu café da manhã. eh, Inventar de cozinhar alguma coisa, cozinhar. Mas eu nunca gostei de cozinhar. Eu não gosto e não tenho paciência. É um dom que não é meu e, e também não me interesso muito. Sim. Eh, Você prefere a praticidade. Exatamente. Não, prefiro que as outras pessoas façam e me convide. Esse pra mim é o mundo perfeito, entendeu? E eu Show. lavo a louça depois, com o maior prazer. Top. Tem gente que curte cozinhar, né? Que vê Não, tem gente que cozinhar ama como algo cozinhar. terapêutico, assim. Exatamente, tem gente que ama e eu acho super legal. Mas é um dom, não tem paciência, sou ansioso, as Gosta coisas mesmo dão de comer. errado, as coisas quebram, cai no chão. Sim. é, Muitos Enfim, é detalhes. só desastre. Eu na cozinha, cara, é um troço horroroso. Hum. Sim. Eu gosto de gerenciar, entendeu? Aham. Tipo, dar sugestão. Ah, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo, mas Ô, na prática Derek. mesmo eu não Mas curto. tem alguma coisa assim na cozinha que você não curte, assim? Tipo de tempero, condimento, que você tem aversão, que você não gosta? Cara, o tempero que eu mais odeio com todas as minhas forças é o tal do kadomomo. Qual que é esse? É o nome. É um tempero desses aí oriental aí que vai em algumas comidas. Kadomomo, Cardamomo. kadamomo, Sim. sabe? Ele tem Sim, uma gosto de sementinha. sabão em pó Ariel. Já comeu? Não, sabão em Cara, pó nunca comi, não, mas cardamomo já. pega esse tempero, põe do lado no sabão em pó e mastiga os dois e depois tu me fala. É exatamente o mesmo gosto. Sério? Eu odeio, mas assim, muito. Se tiver kadomomo. Ah, não, e tem um outro, Sprouts. Como é que é o nome? Eu nem sei o nome disso em Sprouts. português. Sprouts. Diz aí, Sprouts. Karina. Calma aí. Cadu, lança How do aí. you say sprouts em português? Yes. Deu bug aqui. Deu bug, deu bug. Acho que nem a Siri gosta. Sprouts. Não tá rolando. Como que se escreve, será? Ah, broto. Ah, broto de feijão, É, broto de alfafa. exatamente. Cara, esse daí eu acho que eu odeio tanto ou mais do que o kadomomo. Olha só. Por quê? Por causa da Não textura ou por gosto, causa não do do sabor? gosto. E sabe o que é o pior? Quando você é cego, você não sabe o que você vai comer. Às vezes vem no prato Ixi. e tu não sabe. Igual no sushi, eu não gosto de wasabi, né? Aham. Cara, os caras colocam lá o wasabi lá no teu temaki, lá no teu sushi e nem fala nada. Tu vai morder aquele negócio e come a bola inteira, cara. Nossa, pega fogo. Exatamente, é. Nossa, sabe que isso daí foi uma experiência que eu tive a primeira vez que eu fui comer sushi. Eu nunca tinha visto um sushi na vida e nem comido. E daí o meu tio me falou assim: ah, esse aqui é o melhor. E era essa bolinha verde aí que é o wasabi. Falei, ah, então vou provar esse. Sacanagem dele, né? Ele falou porque eu nunca tinha comido e eu pensei, cara, vou experimentar. Então ele falou que é o melhor. Peguei direto a bolinha, exatamente como você falou, e botei na boca. Nossa, foi pra Sou me fã do teu tio, eu traumatizar. teria feito a mesma coisa que você. Cara, me sacaneou muito. Mano do céu. Não, não. Eu não sabia o que que era e me dei mal. Mas isso pode rolar, né? Às vezes a gente vai experimentar e não sabe. Mas, aí passou ali a parte dos 17 anos, onde você teve os primeiros contatos com o surf. Você fez algum tipo de aula específica ou não? Você foi indo pro mar com teu pai e foi curtindo? Depois que eu aprendi a surfar com meu pai, comecei a surfar, né? Eu me matriculei numa escola de surf. Meu pai não podia ir comigo com tanta frequência para fazer aulas de surf, mas eu fazia aula de surf com as outras pessoas. E isso foi super importante para minha evolução. Uhum. Eu não fiz uma aula de surf adaptada para uma pessoa cega, que na época nem tinha isso. Hoje tem. E eu acho Sim. super importante ter. Mas o fato de não ter isso me ajudou a evoluir de uma maneira um pouco mais eficiente e mais rápida. Então, eu ia surfar as ondas que as outras pessoas surfavam, nas praias que as outras pessoas surfavam, não ficava limitado a esse mundo menor. Uhum. Entendi. E daí você foi, então, com a galera que era que tinha visão. É vidente, né, que chama? Quem tem a visão ou não? Ou eu Ah, tô inventando essa palavra pode agora? ser.
Eu não sou é melhor você perguntar como é que chama as pessoas que é cega, porque quem não tem a visão não tem ideia como é que Não você... tem ideia. Enfim, as pessoas que vêm, você ia com todo mundo e não tinha nenhum tipo de particularidade na tua aula ali, na instrução da tua aula. Não, Só vai. era às vezes um pouco mais detalhado, eu tinha mais perguntas, Claro. talvez um pouco mais de atenção, mas a gente era tratado da mesma maneira, o que eu achei super importante pro meu aprendizado. Sim, massa. E daí foi evoluindo. Ô, Derek, na tua jornada também em relação à tua saúde, à tua alimentação, à tua rotina, nessa fase da adolescência, tinha alguma coisa assim que, cara, isso aqui era uma rotina para mim de saúde que era muito importante? Por exemplo, horário para dormir, ou uma outra atividade física, outra modalidade, ou na alimentação, alguma rotina assim, café da manhã, almoço e janta? Não tanto na adolescência, isso começou a acontecer mais quando eu já era mais velho. Mas na adolescência eu acho que a gente não liga muito pra essas coisas, né? A Só não ser que vai. você tenha um problema de saúde mais sério, o que graças a Deus eu nunca tive muito, mas lógico, eu nunca fui uma pessoa de dormir muito tarde, sempre eh, gostei assim de dormir no horário normal, tomar café é normal. Eu acho que a gente é muito preso a essa questão cultural que tem que tomar café da manhã, que tem que almoçar meio-dia e tomar café da tarde e jantar 7 horas da noite. Aham. Eu particularmente eu acho errado essa crença cultural que a gente tem. De Eu acho que horários. cada um funciona de uma maneira diferente, cada organismo ele funciona de uma maneira diferente, entendeu? Talvez você, a Ariela, é uma pessoa que ela tem que acordar e tomar um café da manhã regado, com, sei lá, 3, 4 tipos de frutas, pão, ovo, seja lá o que for. Talvez o Derek não pode comer de manhã, que ele não se sente bem comendo de manhã. Então, acho que cada pessoa é diferente. Com E certeza. isso foi desenvolvendo, assim, eu fui tendo essa noção, assim, um pouco ao longo dos anos. Acho muito legal. É exatamente isso que eu penso, assim, a individualidade biológica de cada pessoa, né? Em relação ao ciclo circadiano, em relação à tua percepção da fome também. Comer quando a gente não tá com apetite é meio que antinatural, né? Exatamente. E eu acho que, pô, não tem ideia de quantos por cento das pessoas que fazem isso, não sei arriscar esse número, mas eu acredito que uma boa parte da população faz isso. E outra, uma boa parte da população faz várias refeições por dia, porque vê outras pessoas fazendo e isso entra no cotidiano. E às vezes a gente não precisa. Não tô dizendo que é Realmente. errado fazer, o que eu tô querendo dizer é que cada um tem que descobrir realmente como que teu corpo funciona. Exato. Concordo contigo, Derek. É muito interessante esse processo de autoobservação, assim, né? Porque você vai entendendo as suas necessidades, ou você entende as suas necessidades e atende elas, ou você vai num fluxo automático. Ah, tá na hora, todo mundo vai comer, então eu também vou, né? E às vezes você não tá escutando o teu corpo, né? Exatamente. E aí isso pode começar a gerar alguma consequência desagradável. Sim, total. Ô, Derek, quando você se deparou com o surf ali, você se apaixonou pelo surf, também por influência do teu pai, que já curtia pra caramba, mas em algum momento ali você pensou, não, eu acho, não sei se isso é pra mim, afinal eu não tenho a visão pra me ajudar a desenvolver esse esporte, ou em alguma outra atividade você olhou e pensou, cara, eu acho que isso não é pra mim, eu não consigo. Eu acho que esse é um dos segredos da minha perseverança e o motivo assim que eu consigo não não ficar estagnado, né? É porque esse pensamento ele nunca vem à tona, nunca passa pela minha cabeça. Porque se ele passasse, eu acho que eu não teria nem começado. Sim. É. E nesse processo, assim, de você entender que tem desafios, mas sim, você pode executar, né, com os teus desafios ali. Ah, tem uma situação aqui mais desafiadora, mas, cara, vou resolver. Enfim, preciso fazer meu café da manhã, por exemplo, né? Ah, preciso. Ah, não vai estar pronto, vou ter que fazer, né? Vários detalhes na cozinha e tal. Teve algum momento na tua vida que você fez algo e que pode só ter te prejudicado, assim? Cara, podia ter pedido ajuda ou podia não ter feito e fui fazer e deu errado. Você diz em relação à comida ou Ah, de qualquer uma forma coisa na tua geral? rotina, assim, enfim, de forma geral. Eu acho que todos nós a gente passa por erros e acertos e é super importante quando nós olhamos para os nossos erros como aprendizado, né? E usar aquilo ali como uma ferramenta para que a gente não erre mais e que a gente não tenha vergonha
de talvez pedir ajuda, de talvez correr atrás de uma pessoa que é mais experiente que a gente para nos colocar no caminho certo. Então, quando teve uma época que eu morei sozinho na Austrália, e foi um momento assim muito desafiador. Eu tinha mudado para uma cidade onde eu não conhecia praticamente ninguém e morava longe. E eu resolvi fazer minha comida própria. E não estava me alimentando super bem. Tava comendo coisas assim que não era tão acostumado a comer, mas era porque eu não queria pedir ajuda, não queria incomodar as pessoas. E depois de um tempo, eu comecei a reparar que aquilo ali estava realmente me prejudicando, não estava me sentindo saudável. E deveria ter pedido ajuda. Talvez minha qualidade de vida poderia ter sido outra naquele momento que eu estava ali. Sim. Passei por um momento assim bem ansioso, de bastante ansiedade. E pode ter sido por conta da alimentação. Eu Aham. nunca parei assim para pensar nisso, né? Mas foi legal vir esse assunto porque realmente mostra que às vezes a gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda ou de correr atrás daquilo que realmente vai nos ajudar. Sim. É muito legal, muito interessante. Eu pensei, pô, você é uma pessoa que viaja, né? Imagino você indo morar na Austrália, você falou? Sim. Foi morar na Austrália sozinho, e daí você dividia apartamento com alguém? Não, era só você. Ahn, não, dividia apartamento, morava com outras pessoas. É, Lá você e- sempre aluga um quarto, alguma coisa assim do tipo. sim. E, enfim, tinha uma cozinha compartilhada, e é isso. Daí você. Muita gente fica com essa sensação assim, né? Ah, tô conhecendo as pessoas, ainda não tenho tanta intimidade, não vou Exatamente, incomodar, exatamente. né? E daí a gente às vezes acaba se prejudicando nesse sentido. E isso acontece com todas as pessoas, né, Derek? Às vezes as pessoas não querem demonstrar a sua vulnerabilidade, assim, né? Não, ainda mais você mudando de país, mudando de região, uma cultura totalmente diferente, uma alimentação totalmente diferente, né? E o que que foi que virou um padrão, assim, naquela época? Tipo, cara, pra eu me resolver lá e ser prática, eu só comia isso. O que que era? Você lembra? Então, eu tinha ido morar na Austrália, né? E na Austrália o pessoal tem um café da manhã assim mais regado, né? O que é bom pra caramba, eu gosto, né? Mas daí a galera comia muito ovo, comia muito bacon e eu meio que entrei nessa, entendeu? Aham, E depois de um tempo eu vi que aquilo não estava funcionando pra mim. Eu sempre fui uma pessoa que eu não preciso de um café da manhã assim gigantesco. sim. Mas eu entrei nessa, falei, todo mundo tá fazendo isso, eu acho que vai funcionar pra mim. E Aham, talvez para não desagradar pessoas ou por conta da rotina, era o mais prático, era o mais fácil, eu também estava fazendo a mesma coisa. E quando eu mudei isso, eu falei, não, vou fazer o que funciona para mim, minha vida começou a melhorar. Eu creio que a nossa alimentação, ela é uma base, alimentação e treino, tá? É algo que muda a nossa vida de uma maneira, assim, muito forte. Então, tudo depende do que você ingere e também o que você põe pra fora, seja suando, treinando, praticando algum esporte. exato. Pô, muito legal esse insight, porque é a base, né, da biologia humana. A gente precisa se nutrir, não só de alimentos, mas de relacionamentos também, né, de contato com a natureza e de toda esse vigor que existe nos processos que a gente vive, desde a hora que acorda até a hora de dormir, né? Então, tudo isso acaba sendo nutrição. E o processo de estar em movimento que gera uma demanda por nutrição. Então, você vai lá, se exercita, Exatamente, desgasta é. a tua energia e depois se Por- nutre. É um Porque, ciclo, né? cara, você não tem como render, ainda mais se você é um atleta, você não vai conseguir render em alto nível se você acordar de manhã e sei lá, comer algo que o seu corpo não pode suportar, entendeu? Fritura, ou gordura, sei lá. Você não vai conseguir render em alto nível. Da mesma maneira, você não vai conseguir render em alto nível se você não treinar, se você não praticar. Eu sou uma pessoa, isso pode até gerar um pouco de polêmica. Eu não acho que a opção, não vou treinar hoje, deveria existir. Sim. Principalmente para um atleta. Não principalmente um atleta, para todo mundo. Não deveria existir essa opção. Eu acho que todo ser humano deveria ser uma prioridade na vida seria praticar um exercício físico. Que seja 10, 15, 20 minutos quando ele acorda. Mas essa opção, hoje eu não vou treinar, eu não preciso treinar todo dia. Isso não deveria existir. Porque o corpo, ele precisa se movimentar.
O Sim. corpo, ele não precisa de cama, ele não precisa de sofá, ele não precisa de cadeira. Ele precisa estar em pé, se movimentando. Então... Mas a gente gosta de deitar na nossa cama, a gente gosta de ficar no nosso sofá. Eu, meu Depois do treino, sofá e a minha principalmente. cama eu não troco por nada, é o que eu mais amo. Mas eu tento sempre priorizar. O meu dia, quando eu começo o dia, acordo. Primeira coisa que eu faço, se eu conseguir tomar um copo de água e ir treinar, o meu dia, ele é outro, ele é muito mais produtivo, ele rende muito mais do que o dia que eu acordo, talvez não vou treinar. Deixo pra treinar depois, ou pra ir surfar depois, ou até mesmo não praticar uma atividade física. Nossa, isso é muito real. Quando você coloca o teu corpo em movimento, principalmente no início do dia, né, Derek, a gente consegue ter uma melhora na produtividade. Tem até estudos que mostram, né, essa melhora na performance cognitiva, mental, aprendizado, memória, relacionado com a prática de atividade física. Exatamente, É exatamente. muito potente, porque existe uma liberação hormonal, né? Então a gente tem ali um estímulo hormonal para ter prazer, disposição, bom humor para executar as tarefas do dia depois, né? Exatamente. Pô, tu pega minha cachorra. Vou dar um exemplo que os animais, eu acho que eles andam meio que na linha, né? Tem muito pra Cara, nos ela ensinar. acorda, primeira coisa que ela faz, ela se alonga. Aham. Tu acha que quantos por cento das pessoas acordam e se alongam? Pouquíssimo. Pouquíssimas, né? Eu, Exato. às vezes, não faço isso todo dia. Então, também, às vezes, preciso ter mais disciplina. Primeira coisa que ela faz, ela se alonga pra frente, pra trás, pro lado, se balança, chacoalha as orelhas. E quer sair pro quintal, quer correr, fazer alguma coisa, quer comer. Então, e ela é saudável. Por que nós, seres humanos, não tentamos entrar na mesma rotina, entendeu? Exato. Pô, muito massa. Tem um livro que eu li, o Milagre da Manhã. Não sei se tu já ouviu falar. Sim. Cara, esse livro, ele me ajudou muito a sair dessa... Eu já tinha essa linha, né, esse pensamento, mas quando eu entrei na pegada de ler esse livro, realmente colocar em prática ali, né, o quanto amanhã ela pode mudar o teu cotidiano, o seu dia, como é que vai ser, quando você realmente entende o que acordar cedo faz com o mecanismo do seu corpo, é uma mudança, assim, absurda de qualidade de vida. Nossa, é muito impactante. Como a gente inicia ali as primeiras horas da manhã, né? Vamos determinar todo o dia. Então, essa rotina matinal, ela é muito impactante mesmo em todas as áreas da vida, assim. Você tem um hábito de acordar cedão, Derek? Eu tenho um hábito de querer acordar cedo. É o que eu tento fazer. Eu não gosto de acordar tarde. Se eu acordar depois das 6h20 da manhã, ali depois das 6, o meu dia ele já cai, já reduz a qualidade, assim, 30%, 40%. Sim, Lógico, tem dia que a gente tá mais cansado e não consigo, às vezes vou dormir mais tarde, mas pra mim, assim, o mundo perfeito é se eu conseguir dormir 9h30, 10 horas da noite e acordar às 5 horas da manhã. Se eu fizer isso, cara, isso é o que faz o dia render. faz o dia render, quando eu faço isso. Acordo 5 horas, com calma, tomo minha água, leio o meu livro ali durante 10, 15 minutos, vou no quintal, dou atenção para minha cachorra, levo meu filho na escola, vou fazer uma atividade física. Pô, aí quando eu vou olhar a hora no relógio, é tipo 7h30 da manhã, eu já fiz coisa pra caramba. Parece que já passou 5 horas, entendeu? Do meu dia. Sim. Pô, isso é muito massa. Essas 2 primeiras horas, de 5 horas às 7 horas da manhã, se você consegue fazer bastante coisa, parece que você já fez coisas que você precisaria de 5, 6 horas. Exato. É uma percepção de tempo diferente de manhã, né? Exatamente, Lógico que não é fácil, a gente fala que parece que é fácil, às vezes, pô, tá frio, tá chovendo, Aham. tu quer ficar na cama, No não é inverno é fácil, mais mas é difícil, né? determinação, entendeu? Meu Deus, né? Porque no inverno é o desafio, principalmente aqui no sul do Brasil, né? Floripa. Ainda mais que outra cultura que a gente acha que a gente tem que dormir muito, né? Aham. Porque a Por gente quantas gosta de horas você dormir. acha que tem que dormir? Você? Eu também acho que vai de cada um, mas eu funciono bem se eu dormir 7 horas por dia. Aham. Pra mim também. É o que funciona. No Mas máximo. a gente tem alguns estudos que varia de 6 a 8 horas e meia para cada pessoa. Mas Exatamente. é tipo uma variação bem grande, né? Então, Pô, mas assim. eu conheço gente que quer dormir 10, 12 horas por dia. Ah, Fala, brother, daí. mas como assim, pô? Não, tem amigo meu que vai dormir 9h30 da noite,
Acorda quase 9 horas da manhã do outro dia. E aí, vamos surfar? Vou surfar onde 9 horas da manhã? Vamos tomar um café da manhã? Já Cara, bateu o vento, já virou tudo, já não tem mais onda. sim, parece adolescente. Adolescente gosta de dormir, tipo, até meio-dia, né? É verdade. Não, mas as pessoas que sentem essa necessidade de dormir mais horas, elas estão com alguma Alguma coisa alteração errada. na qualidade do sono. Exatamente, exatamente. Porque não é uma necessidade de muitas horas, né, Derek? Às vezes é uma necessidade de horas de qualidade que a pessoa não tem de sono. Exatamente. Às vezes, 6 horinhas de sono de extrema qualidade é muito mais importante que tu ficar na cama 10, 12 horas. Total. Ô, Derek, daí você acorda, toma o teu copo de água, faz teu café da manhã. Toma o café da manhã, não, né? Toma água e faz uma leitura. Eu tento não. Às vezes todo mundo na minha família senta pra tomar um café da manhã, aí tu vai sentar pra comer. Entendeu? Sem estar com fome, entendeu? Pra Sim. ter aquele momento ali. Socializar com a galera. Exatamente. Mas eu prefiro não tomar café da manhã na sequência, quando eu acordo. Tá. E daí você vai, leva as crianças na escola e vai praticar esporte. Exatamente. Ou se tem onda, minha esposa leva meu filho na escola e eu vou surfar. Legal, né, esse programa, né? Top. Sensacional. E daí, mas o esporte que você vai praticar é sempre surf? Não, se não. Tranquilo. Ajustou, não vi que tava Como é que tu longe. perguntou? O esporte que você vai praticar de manhã é sempre surf? Você só pratica surf ou você pratica outras modalidades? O foco praticamente é surf. Se não tem surf, eu vou fazer algum treino, vou fazer um treino funcional, ou vou fazer uma yoga, ou vou dar uma corrida na praia, ou um treino de apneia. Mas alguma coisa eu tento fazer todo dia. Tá. E você tem algum treinador fixo para te orientar? Sim. Eu treino no Clubinho Floripa com o Felipe, que é um cara, pô, casca grossa, que realmente me ajudou muito, assim, a levar o meu patamar de conhecimento físico para um nível, assim, muito mais alto. Sou muito, muito grato ao estilo de treinamento que ele criou, a maneira como a gente aprende a olhar para o nosso corpo, né? Que junto com uma alimentação de alto nível faz a gente render, né? Ser realmente um atleta de alta performance. Sim. Quando você passou a surfar das grandes, Derek, você teve algum momento de virada de chave assim na tua alimentação? Tipo, você começou a cuidar da tua alimentação em algum momento e percebeu o resultado? Sim, muito. Quando a gente começa a surfar ondas grandes, a primeira coisa que a gente pensa é quanto tempo tu vai ficar debaixo d'água se você tomar uma vaca, cair, e, enfim, tomar várias ondas na cabeça, né? E uma coisa que é muito importante é como é que tu vai estar mentalmente. Mas a alimentação, ela influencia muito na apneia. E algo que é bom evitar é carne, gordura, fritura e, no meu caso, derivados de leite. Derivados de leite é algo que sempre acabou comigo. Muito, assim. Não tem vício com leite, com queijo, mas gosto de algumas coisas. Então, para mim, de uma certa forma, é um pouco mais fácil evitar do que para outras pessoas, que tem pessoas que realmente gostam muito de queijo, leite, Sim. e realmente é muito difícil, entendeu? Para mim é um pouco mais fácil. Apesar de eu gostar, cara, às vezes eu, vou comer uma massa, alguma coisa, e eu gosto de um queijo, gosto de colocar um parmesão, uma gorgonzola, mas é algo que não me faz bem. Então, dentro do mundo de ondas grandes, é o momento que eu quero mais estar bem com o meu corpo, fisicamente, e me Sim. alimentar super bem. Sim. Pô, interessante que você percebeu vários pontos aí que são muito comuns para a maioria das pessoas, né, Derek? Consumo de carne, fritura, que já não era para ser comum, mas é ainda, e o consumo de laticínios, né? O que você percebe que reverbera no teu corpo quando você consome esses alimentos? Tá, primeiro problema. Quando eu vou comer alguma coisa, se tiver muito gostoso, eu vou querer comer muito, tá? E não me arrependo bem depois, não. Sim. Então, esse é um problema, tá? A questão da carne, eu tô falando no meu caso, tá? Isso é diferente pra Particularmente. cada um. Aham. A minha digestão, ela demora muito, parece que... Cara, tu já viu uma jiboia quando come alguma coisa, ela fica ali meio que fazendo aquela digestão, parece que nunca desce? Sim. E comigo, fica aquele negócio ali na barriga e vai indo, e vai indo, e vai indo.
No caso das frituras, começa a me dar uma azia de uma maneira que você fica meio estufado, assim, meio com a dor, assim, de estômago. E entra a questão do carboidrato, no caso, na verdade, no caso do glúten, né? Dos pães e massas. Isso Aham. também me incomoda muito, me deixa, assim, bem estufado. Então, realmente é algo que, para mim, é super importante evitar. Queria Sim. evitar para sempre. Mas no momento assim que eu tô mais focado, tô numa trip, focado em pegar ondas grandes, eu tento tirar assim totalmente da minha alimentação. E daí você já percebe que não tem essas queixas e sintomas nos mesmos dias, assim. Tipo, Sim, 2, 3 dias sem, você já fica super bem sim. e surfa muito melhor, tem... Muito melhor, meu rendimento é bem melhor, meu nível de confiança vai lá em cima, porque eu sei que eu não ingeri aquilo que vai me fazer mal, então eu sei que se eu precisar do o meu corpo vai estar bem. Então, olha como é que é muito ligado com o mental. Total. Imagina, no meu caso, vamos supor, vou surfar, tá? Aí eu sei que na noite anterior eu comi um churrasco, pô, de sobremesa tinha lá alguma coisa com laticínio, aí eu vou acordar pra surfar. Olha como é que o mental trabalha. Caramba, será que eu vou estar bem? Pô, ontem eu comi picanha pra caramba naquele churrasco, comi um cheesecake de sobremesa. Como é que o meu corpo, se eu precisar dele, ele vai reagir? Então o teu mental ele já começa a ser bagunçado, entendeu? No Total. caso contrário, se você não ingere aquilo que te faz mal, primeiro sintoma que tu vai sentir é o teu mental Confiança. de confiança. Então vai ser totalmente diferente, entendeu? Totalmente. É muito interessante isso, porque você começa a perceber que, como você fez algumas escolhas que te deixam levemente debilitado, digamos assim, você já começa a sentir uma insegurança em relação à resposta do teu corpo. Pô, será que meu corpo vai reagir quando eu precisar, né? Exatamente, E quando você sabe que você cuidou da tua rotina e que tá tudo bem, não tem nada ali fora do padrão, você pensa: "Não, tá tudo certo, fiz o meu melhor, confio", né. E esse é um ponto muito importante em relação à alimentação, que às vezes gera esse estímulo de tipo: "Cara, eu tô fazendo o meu melhor aqui, minha saúde tá muito bem", ou não, né. E em relação à carne, Derek, só para complementar o teu relato pessoal, assim, carne, né, ou frituras, ou laticínios, eles são componentes assim da nossa alimentação que tem uma digestão mais complexa mesmo e mais inflamatória, enfim. Mas o processo é entender como que tá o organismo para receber esse tipo de alimento, né? Porque às vezes, se for esporadicamente, talvez não impacte tanto, mas se for começar a ficar muito um padrão grande desse tipo alimentar, acaba desequilibrando, né? exatamente. Assim, vamos criar polêmica aqui? Bora, Vamos criar polêmica? fala Eu aí. vou falar assim o que eu acho, tá? Eu não creio que o ser humano ele precisa comer carne. O ser humano ele não precisa, ele não tem que comer carne. Mas tem pessoas que têm necessidade de comer carne. Eu gosto de comer carne. Cara, domingo agora, minha equipe estava aqui, minha produção, a gente estava em 10 pessoas. Aham. Foi despedida deles. A gente fez um churrasco, a gente estava em 10 pessoas, a gente comprou 12 quilos de carne. E comemos pra caramba. Ninguém ficou bem depois, né? Mas a gente comeu. Mas a gente não precisa disso, entendeu? Sim. Então, Cara, 10 pessoas, 12 quilos cara, a são gente comeu um muita quilo e carne. A 200 gente por comeu muita carne. pessoa. Sobrou lá, tipo. Tiranossauro Rex, Não, a gente comeu socorro. muita carne. E os caras assim, mas não vai ter salada, arroz, feijão, farofa. Não, no nosso churrasco só tem carne. Low carb, é Não, só não, dieta só carnívora. carne, não tinha mais nada, era carne e vinho. Os caras ficaram apavorados. Então, todo mundo ficou super mal depois. Dormiu igual uns porcos, parecia uns boi. Ninguém dormiu bem, aquela noite pesada. No outro dia, assim, um remorso. Eu não tinha remorso, não me arrependi nem um pouco. Dor de barriga não dá, tipo, o intestino fica todo Lógico, você fica mal, desconfigurado. entendeu? Então, o ser humano não precisa de carne. Mas tem pessoas que precisam comer uma carne esporadicamente. Eu sinto essa necessidade, Sim. mas eu tento evitar, entendeu? Aham. É, para mim, o mundo perfeito é se eu não comer carne e se eu não comer nada que envolva laticínio. Se eu fizer uma alimentação... E principalmente, tem uma coisa que é pior para mim do que carne. Hum, É o glúten o e o glúten. laticínio. São duas coisas que é muito pior para o meu organismo do que a carne vermelha. Olha só, e você descobriu isso faz tempo, Derek? Não tem muito tempo não, tá? Isso tem pouco tempo. Tipo, Talvez esse de um ano? ano pra cá eu comecei a reparar isso. Olha só. E o que que você repara do glúten? Distensão abdominal, gases? Exatamente.
tensão abdominal, gases que eles... Não tenho aquela alergia realmente profunda ao glúten, de não poder comer assim Doença mesmo. celíaca, não tem esse tenho, diagnóstico. não tem. Mas não me faz bem, nem um pouco. Sensibilidade ao glúten. Eu tenho uma sensibilidade que realmente me incomoda. Dor nas Entendeu? articulações você não tem? Não muita, porque o glúten causa isso também. Pode reverberar para as articulações. O consumo, a sensibilidade ao glúten pode reverberar para uma possível inflamação nas articulações, né? Então, você começar a sentir rigidez nas articulações e dor também pode ser uma característica. Então, realmente, eu descobri que o glúten não me fazia bem. Descobri que frutos do mar me faz bem. Tem pessoas que falam, você não pode comer peixe todo dia. Eu falo, você não pode, eu posso. Se tiver peixe todo dia, eu vou comer todo dia. Que pra mim, funciona super bem, entendeu? Sim, Me deixa bem, eu me sinto bem. leve. Leve, tem uma fonte de proteína. Aham. Então, é muita polêmica essa questão de alimentação, porque o ser humano... Tem muitas especificidades, né? Exatamente, eu acho que todo mundo tem que respeitar todo mundo e fazer aquilo que funciona para si próprio, sem interferir nas outras pessoas. É muito legal, Derek, que eu escutei você falando o tempo todo assim, eu descobri isso, eu descobri aquilo outro. Porque o ser humano, ele vai na sua autodescoberta, na sua jornada, não é ninguém que vai dizer pra ele. Então eu vejo muita gente falando assim, Nutri, glúten é bom ou é ruim? Nutri, não sei o que é bom ou é ruim. Cara, você que tem que descobrir, você que vai me dizer. É a mesma coisa assim, a pessoa é alérgica a camarão. Cara, ela come o camarão, fecha a glote, ela não consegue respirar. Eu vou precisar dizer pra ela que ela não pode comer camarão? Ela mesma deve saber, né? Não precisa, exatamente. Ela já percebe no corpo. Então, as pessoas, elas querem uma resposta e também um carinho na cabeça. Elas não querem, tipo, perceber sozinhas, por si próprias, o que faz bem ou não. Porque, às vezes, quando você percebe sozinho, você tem que tomar uma decisão também. Pô, você tocou num ponto aí que eu acho que é um dos principais problemas da sociedade, tomar decisão, né? O pessoal tem medo de se decidir. Mas, como você estava falando, a gente tem que descobrir. Eu acho que todo mundo tem essa capacidade. Basta a gente querer descobrir e investigar. Pô, pega um filme aí. Eu gosto de me espelhar muito na natureza, né? Nos animais, né? Aham. Cara, pega um filme e vai assistir lá os animais da natureza. Pô, tu vê um leão indo lá comer uma árvore, uma planta? Tu vê um elefante comer um pedaço de carne? Tu não vê, porque ele sabe o que funciona pra ele. Entendeu? Exato. É simples, ele nasceu, ele soube usar o instinto que ele teve ali desde a infância, desde os primeiros dias de vida. Já nós, seres humanos, a gente se acomoda no que as outras pessoas falam, a gente se acomoda nas notícias, na cultura que a gente tem. Nos E às vezes a padrões, gente né? não quer descobrir o que funciona pra gente. É muito doido isso, porque muitas pessoas acabam seguindo um fluxo assim, né, de padrão, como você falou anteriormente, todo mundo come em tal horário, então acaba que todo mundo come em tal horário, né? E essa coisa do laticínio é muito isso, assim, por que que as pessoas comem queijo, iogurte e leite? Porque todo mundo come queijo, iogurte e leite. Não é porque todo mundo gosta, porque tem pessoas que poderiam não comer isso, mas como todo mundo come, acaba comendo, né? Então, essas caixinhas que a gente vai entrando, assim, né? Seja nos relacionamentos, na família, sociedade, enfim, religião, várias coisas, a gente vai tentando se enquadrar e acaba não descobrindo o que funciona pra gente, né? Sim. Uma das dificuldades assim que eu tenho relacionada a isso, às vezes, é o que comer, né? Porque eu enjoo muito fácil, assim, das comidas, se eu comer a mesma coisa. Tipo, sei lá, essa semana eu vou comer tapioca de manhã cedo com tomate, orégano e abacate. Depois de 3 dias, eu não quero ver mais tomate, orégano e abacate e tapioca durante 3 meses, entendeu? Meu Deus, precisa diversificar muito? Eu tenho esse problema, isso me incomoda muito, assim, eu enjoo. Pô, ontem eu fui no sushi, tá? Aham. Comi, tipo, quase 90 peças no rodízio. Nossa Eu não quero ver Senhora. sushi nos próximos 20, 30 dias. Bem que a tua esposa falou que você é movido a comida. Não, eu 90 sou. peças, socorro, prejuízo. Não, total. Me chamou pra ir no rodízio, cara. Então, eu enjoo assim muito fácil, entendeu? Meu paladar, ele é meio... Tem que variar bastante. Ô, Derek, mas Só te cortando, mas já tem Diz aí. pessoas que conseguem comer a mesma coisa todo dia. Pois é. Eu queria ser assim. Cara, mas eu vou te dizer que tem muita gente que fala assim pra mim, olha só, escuta essa.
Às vezes eu boto lá assim, um pão com ovo, né? De manhã, simples, prático, vai lá, pão com ovo. Daí a pessoa 3 dias fala assim pra mim, pão com ovo, ai, não aguento mais, pão com ovo. Mas quem era essa pessoa antes de consultar comigo? Ela comia pão com manteiga ou pão de queijo há 30 anos. Sim. E daí agora ela tá enjoada em uma semana do tal do pão com ovo. Entendeu? Pô, fala pra ela comer um pão com manteiga quando ela joga do pão com ovo. Pô, eu mudei uma coisa, ela come há 30 anos a mesma coisa. Botei lá uma coisa diferente, ela já tá enjoada, entendeu? Então tem que ter parcimônia aí, né, Derek? Não dá pra gente também tentar. Porque eu vejo que assim, a diversificação na alimentação, ela é interessante, mas ela dificulta a logística e a praticidade. Porque se toda semana você fizer a mesma lista de compras, beleza. Agora, se cada semana você fizer compras diferentes para um cardápio totalmente diferente, você vai ter que se planejar, a forma de preparo é totalmente diferente, o Exatamente. armazenamento é totalmente diferente. Então, causa um trabalho. A não ser que tenha alguém que cozinha para você, mas tipo, quando não tem, cara, é trabalhoso. Não, cozinha é um negócio trabalhoso, porque, 2 horas de trabalho pra você ter 10, 15 minutos de prazer. É ridículo, é bizarro o negócio, entendeu? Você tem que ter o meio tempo pra que isso. Cara, uma vez eu combinei lá em casa, né? Eu e o Luiz Paulo, a gente combinou assim, não, vamos fazer a nossa comida pra semana. A gente só fez um domingo, e depois a gente desistiu. A gente passou o domingo inteiro enfiado na cozinha e quarta-feira já tinha acabado a comida. A gente falou, Cara, essa é a não. pior coisa que a pessoa pode fazer, falar que vai cozinhar pra uma semana inteira. Meu Porque Deus! se ela cozinhar comida boa, ela vai comer pra caramba e vai acabar, entendeu? E se ela cozinhar uma comida que ela não gosta, o negócio vai ficar lá enrolando. Ninguém vai comer. E daí Tu já estraga. cozinhou alguma coisa que é tão ruim que nem você mesmo consegue comer? Cara, eu acho que não, mas eu sou bem boa em queimar as coisas. Então, às vezes, rola de ficar uma casquinha meio queimadinha embaixo, mas eu acabo reciclando, comendo a parte de cima e deixando o queimadinho de lado. Sim. Entendeu? Tipo, arroz é uma coisa que, meu Deus do céu, Jesus amado. Eu gosto de queimar o arroz, hein? Eu tenho habilidade pra queimar o arroz que você não tem ideia. É fogo. Mas, ô, Derek, a gente tava falando dessas especificidades, dessas peculiaridades tuas, né, da alimentação, assim. Você nunca chegou a consultar com um nutricionista? Já fui algumas vezes. Umas chatas lá. Umas. Não Tô todas. brincando, tô brincando. Não, Como é que teve foi tua algumas. experiência? Como é que foi tua experiência com o nutricionista? Foi legal? Foi ok, assim. Foi nada demais. Nada demais, assim. Nunca consegui seguir a regra, assim, que coloca ali no papel, né? Você tem que comer isso, tal hora, tal dia. Quantidades Tal e tal. momento. Pô, vou ficar pesando quantas gramas de feijão eu vou comer, cara? Não, né? Pô, imagina. Vou colocar lá, ver quantas ml de suco de laranja eu vou tomar. Não. Não, né? Mas eu acho que é algo super importante. Eu acho que as pessoas têm que realmente. Isso é em qualquer coisa que a gente faz. Você tem que consultar um profissional da área, entendeu? Se tu tem um distúrbio alimentar, tu tem que procurar um nutricionista, entendeu? Se tu, sei lá, vai aprender a surfar, procura um coach Professor. ali de surf, um professor, entendeu? E muitas pessoas, elas têm, às vezes, vergonha ou essa rejeição a procurar auxílio, procurar um profissional da área. Sim. Cara, sabe, eu vou te dizer que o Geladeira, ele nasceu assim com um propósito de tornar mais democrático o assunto alimentação, sabe? Porque eu sei que tem muita gente que não tem acesso a consultar com um nutricionista para falar de alimentação e trocar essa ideia. Tipo, o que a gente está trocando aqui de uma forma super informal. Até porque todo mundo come desde que nasceu, né? Então, assim, falar de alimentação de uma forma muito simples e muito prática na rotina, mostrando que certas coisas funcionam para o Derek e outras funcionam para a Ariela e que é diferente e tal. Mas eu não considero que um podcast desse substituiria uma consulta com um nutricionista. Não, E nem com o exatamente, médico. exatamente. Porque, no final das contas, quando você senta de frente com alguém, o ideal seria um médico ou um nutricionista, sei lá, seria que a pessoa trouxesse toda a bagagem de experiência dela e falasse, cara, olha, eu como assim, isso aqui funciona pra mim, isso aqui não funciona. Assim como você me contou, cara, você já sabe que glúten não funciona pra você, que laticínios não funcionam, não sei o quê. Mas você vai radicalizar? Não, você não vai comer em determinado período, mas às vezes você vai comer, então você Às quer vezes tu vai achar sentir soluções. vontade, exatamente. Exato, tem que E, achar cara, eu não solução, acho né? legal. Tem um sentimento assim que eu não acho legal. Ele tem que acontecer até um certo limite, mas isso pode causar um problema assim bem, bem severo. Ah. É quando tu sente vontade de fazer alguma coisa, a gente vai na pegada da comida, tu não faz porque tu sabe que não faz bem pra você, aí tu quer entrar, tu quer radicalizar.
isso pode começar a te causar um problema de ansiedade e vai afetar outro lado, entendeu? Então, Sim. tem que ser balanceado, tá? Eu sei que glúten não faz bem pra mim, não gosto de comer glúten. Eu já não gosto de pão, não é Uhum. algo assim que eu gosto. Mas, pô, se eventualmente eu sinto a vontade de comer talvez um pão de queijo, eu vou comer, porque eu sei que eu não tô radicalizando, entendeu? Pô, pão de Mas queijo não tem glúten. não tem? Não tem, tá de boa, é só polvilho. Não, tá vendo? Mas tô dando um exemplo. Vamos Mas pegar tem o queijo, né? Que você Mas tem falou o que não te queijo. faz bem. Tá, o queijo ali, que eu sei que é algo que também não me faz bem. Aham. Mas tem pessoas que quer radicalizar um negócio de certa Quer forma, zerar, né? quer zerar. E às vezes comer um ali não vai te fazer mal. Entendeu? Exato. E esse momento de ser tão radical vai começar a causar outros problemas. É, porque daí você sente aquela privação, né? Exatamente. É muito doido. Imagina só, eu converso com algumas pessoas que me falam assim: ah, Ari, eu tive o diagnóstico de doença celíaca. E a doença celíaca é mais do que uma sensibilidade ao glúten. É uma condição em que a pessoa pode perder massa óssea, em que a pessoa pode perder vários nutrientes, ela começa a agredir muito o intestino colocando glúten, né? E hoje eu vejo que assim o mundo é muito mais acessível para essas pessoas que têm essas particularidades, Aham. que antes não era, né? Exatamente. Hoje, pô, tem vários lugares que tu vai comer que gluten free, Total. dairy free, né? Não tem nenhum dos dois. Aham. Hoje tem muito, hoje comida virou acessibilidade, né? Tem muito lugar bom, tem muito lugar diferente, de tudo quanto é tipo, né? Antigamente era mais limitado, né? Total, total. Hoje em dia, tipo, pra você ser, inclusive vegetariano, né? Não, o que mais tem? E Floripa, pra quem quando a gente mudou pra Floripa, né? Minha esposa na época, ela era vegana. Uhum. E a gente morava na Califórnia antes. E ela ficou impressionada o quanto de opções que Tem tinha aqui. no sul da ilha. Massa, né? Mas na Exatamente. Califórnia também tem bastante opção, né? Tem bastante opção, mas por incrível que pareça, na cidade que a gente morava, não tinha tanta opção quanto tem aqui em Florianópolis. Sério? Que cidade que era? Eu morei em São Clemente. Aham. Pô, legal. É, a Califórnia, ela é um pouco parecida, assim, com Floripa, não? No sentido de astral, de praia e de qualidade de vida. É um pouco, lembra um pouco, né? Respira muito surf, Floripa respira muito surf. Uhum. É, Califórnia é um pouco mais frio, assim, um clima mais frio, a Sim, água do mar mais gelada. Mas são dois lugares, assim, muito, muito bom. astral. E teve algum outro lugar que você morou bem diferente, Derek? Na alimentação e na rotina? A Austrália é bem diferente, assim, No tá? sentido do café da manhã bem denso. Bem denso. Eu passo muito tempo na Europa também, às vezes. Uhum. E é diferente, cara. Tudo quanto é lugar é diferente. Mas, assim, uma diferença mais forte, assim, eu sinto pra Austrália. E eu amo o estilo de café da manhã deles, entendeu? Cara, acho legal, tipo, tu comer um pão com abacate, um tomate ali em cima, um ovo pochê, talvez uma fatiazinha de bacon, entendeu? Mas aquilo ali, se eu entrar nessa todo dia, Destrói o estômago. me faz mal, começa a me fazer mal. Sim. Já nos Estados Unidos, cara, galera pega pesado no café da manhã, entendeu? Uhum. Come muita besteira. Mas os caras estão felizes, então acho que isso que importa. Se tu tá feliz, se tu tá se sentindo bem, faz o que tu é feliz e o que faz te sentir bem, entendeu? Sim. É, a questão é mais relacionada à saúde, né? Às vezes a Aham. gente vê aí, às vezes não, a gente vê atualmente, por exemplo, uma epidemia de obesidade, né? A gente tem números assim crescentes da obesidade no mundo, relacionado muito com uma alimentação mais processada, com uma alimentação mais industrializada, né, distante da natureza, esse distanciamento, essa necessidade de praticidade que às vezes é confundida com a perda da qualidade alimentar, né? Exatamente, é. E daí é impactante. Exatamente. Tu tava comentando né, lá em Portugal, eu passei os últimos meses agora em Portugal, o pessoal come muito pão, né? Pô, tu Aham. vai sentar pra almoçar, o cara traz uma cesta de pão e coloca na mesa. E aí, no meu caso, eu sou ansioso pra comida sair logo e com fome. Aí Vai você vai e comendo. come o pão. Aí você vai comendo pão, 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 pão. E daqui a pouco tu sai dali todo estufado de glúten, entendeu? Sim. Meu Deus. Para quem tem essa sensibilidade ao Exatamente. glúten, Pra quem não tem, cara, é sensacional. Vai comer um pão de extrema qualidade, super gostoso. E vai se dar super bem. Mas no meu caso, não funciona muito. sim. É, Cara, assim, quando eu acho um lugar legal, assim, pra comer, eu sou fiel, entendeu? Vou todo dia, vou voltar várias vezes, comer a mesma coisa.
Sim. Isso é bem interessante. Esses dias alguém me perguntou se eu indicava algum restaurante aqui em Floripa pra comer, né? Falei, cara, eu sempre como nos mesmos lugares, tô cada vez mais chata pra comer. Eu também tô nessa, tô cada vez mais chato. Meu, porque se eu almoço e a minha barriga estufa, como você falou, e a minha produtividade à tarde trabalhando não é a mesma. Exatamente, não rende, Nossa, né? não consigo ficar sentada na cadeira, já tem que abrir o botão da calça, você já fica com a barriga. Sério? Acontece? Feijão, grama de bico, pra mim, assim, é um negócio que causa um estufamento. E como eu não como carne, Derek, a minha base de proteínas é a maioria, né, leguminosas e tal. Aham, e estufa muito, né? E, cara, se não for bem feito, fico mal. E o grão de bico que não fica de molho de um dia pro outro e tu vai Nossa, comer? é uma bomba. É um novo É relógio. bombástico o negócio, porque o abdômen ele fica duro de cima até embaixo, e isso é um processo de rejeição do sistema imunológico, né? Exatamente, é. Tipo, é uma reação imunitária, assim, de não aceitação daquilo ali, né? Então, o ideal é a gente não ficar provocando esse tipo de desconforto. Tem gente que vive com a barriga dura e acha que é normal, Sim, sabe? sim, não é, né? Não percebe? Não, vai muito, assim, do que a gente vai comer, a gente tem que saber qual local que a gente tá comendo, né? Total. E quando você se acostuma com aquilo, é bom seguir com aquilo, né? Não, e nada também como comer em casa. Nossa, a minha comida Se alguém tá tem o fazendo pra valor. você, desde que você não tem que cozinhar, né? Meu, Se não sou eu eu. que tenho que cozinhar, tá ótimo. Sim. Eu curto cozinhar a minha comidinha de vez em quando, Não, se é for bom, a comida da possível. gente é bom. É, é Mas interessante. vou deixar a dica, eu sou patrocinado por um restaurante Qual? e um café também. Um café não, um lugar de comida natural, né? É o Shiva Cozinha Vegana, não sei se você já foi. Sim, sou No, cliente deles, no adoro. Rio Tavares. Eu, eu sou fã dos caras, sempre fui até antes mesmo deles começarem a me patrocinar e ser atleta deles, porque é uma entrega, assim, de altíssima qualidade de todo mundo que trabalha lá. O Shiva é um lugar que você vai, você pode ter certeza, você vai levantar de lá, é, perfeito, você não vai ter nenhum problema, você vai se sentir bem. É uma comida de altíssima qualidade. E eu acho que eles fazem o meu prato preferido, assim, que eu mais curto comer aqui em Floripa, eles têm um dia que é árabe. E tá aí o grão de bico. E você vê a diferença. Eu como um grão de bico lá, fico super bem. Olha só. Mas dependendo do lugar que eu comer, pode me esquecer. Se eu comer grão de bico, eu vou ficar estufado ali 2 dias. Olha só. E o Garage Food é um lugar que eu comecei uma parceria há pouco tempo. Sem exagero, os caras fazem o melhor açaí da ilha. Super natural. Não tem açúcar, não tem guaraná, não tem nada. É assim, ó, muito, muito Açaí incrível. puro. Puro. É, lógico, pode colocar o que tu quiser ali de fruta, granola, mas na pegada assim muito, muito natural. Cara, às vezes, pô, a gente sai do surf, para ali, come um açaí, come uma crepioca Alta de um produto qualidade. assim de altíssima qualidade. Isso faz muita diferença Muita. no dia a Meu. dia da gente. E açaí é um negócio que muita gente me pergunta, sabe, Derek? Ah, açaí pode e tal. Eu coloco onde o açaí, né? Cara, o açaí dá pra fazer molho de salada, dá pra ser salgado ou dá pra ser doce, né? Enfim, como um sorvete, assim, né? Que as pessoas Só que o comem. açaí, ele é uma enganação, né? Na população, né? Todo Aí mundo que acha tá. que qualquer açaí é a coisa mais natural que tem, né? O que mais tem, eu acho, cara, 95% dos açaí nos lugares é Açúcar. bomba relógio de açúcar. Porque, assim, eu já comi açaí de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lugar. E se tu pegar o açaí puro pra comer, ele tem um gosto horrível, ele tem um De gosto de terra. lama, de terra. É. Esse é o gosto do açaí. Então não adianta, se você for num lugar, se tu experimentar o açaí puro, o cara, não, pode experimentar meu açaí aqui. Ele vai falar assim, aí tu pergunta, o açaí de você é puro? Não, ele é puro, ele é só misturado com banana. Ou ele é só... Não, ele é puro. E o açaí tem um gosto que não é de lama, o cara tá mentindo pra você, Total. entendeu? Ele pode fazer um açaí realmente ele ter um gosto diferente se tu colocar uma banana, um mel. E mesmo assim tu vai ter que colocar muito, porque ele é forte o gosto. Então, É. se o açaí que tu tá comendo realmente tem um gosto de lama, assim, tu tá comendo um açaí natural. E como é que tu vai fazer ele ficar gostoso? Aí vai de cada um do estabelecimento, do que você tá. Aí, Colocar as combinações, né? exatamente, é. E tem combinações que você consegue fazer. Nossa, sabe qual que eu gosto? Eu gosto de comprar o açaí puro, sem nada, e bater ele com gengibre em pó e melado de cana. Sim, fica super bom. Nossa, e com manga e coco. Não boto banana. Sabe o que Fica fica top. legal? Fica muito bom. Um negócio que deixou o açaí super cremoso é o yami, Inhame. sabe? Sim, sim. Você colocar o yami, ele fica muito cremoso. Aham. É uma boa também. O inhame, pra quem tá nos assistindo, é um tubérculo. Tipo uma batatinha. É um derivado de batata, né?
E ele faz um purezinho, assim, bem cremoso. Tem gente que faz pão de queijo, de inhame. Dá pra fazer várias Dá receitinhas, pra é bem fazer legal. várias coisas, é. É bem versátil, porque ele é bem neutro também, né? Muito show. Pô, Derek, muito legal. É massa ver que você tem esse cuidado com a tua alimentação, né? De onde que vem e tal. Mas eu queria entender melhor que ano que foi que você se tornou atleta profissional de ondas grandes. Faz quanto tempo? Então, eu comecei a surfar em 2009. Aí depois de uns 2 anos eu já comecei a surfar profissionalmente, comecei a ter patrocínio. E essa questão de surfar ondas grandes, eu fui subindo a régua assim aos poucos, né? Eu sempre me apaixonei por adrenalina, sempre gostei muito dessa questão Tá passando teu videozinho de aqui. fazer esporte radical. Caraca. E comecei a fazer o towing, né? Que é uma modalidade do surf onde o jet ski te coloca na onda. E aí tu ia surfando onda de 1 metro, 1,5 metro, vai aumentando, cada ano você vai evoluindo, aprendendo um pouco mais, aprendendo com os erros e acertos também. E fui evoluindo. Eu acho que se intensificou muito mais de uns 3 anos pra cá. É, e dizendo assim, essa última temporada minha, esse último inverno, assim, do hemisfério norte agora, de outubro a fevereiro, eu acho que foi a minha melhor temporada, assim, de ondas grandes. Não surfei as maiores ondas da minha vida, tinha surfado ondas maiores antes, mas pra mim, assim, foi a melhor temporada, assim, Pô, de que uma forma demais. geral. E foi onde? Eu fiquei entre Portugal, Havaí e Califórnia. Aham. Nossa, que demais. Não, tô aqui abismada nos vídeos, tá? Que tá muito massa mesmo, assim. Pô, demais. Ô, Derek, nesses momentos aqui, né, de você tá lá numa trip, se organizando para fazer várias sessões, né, de surf, você faz mais de uma no dia, como que é a tua rotina? Então, eu nunca fui uma pessoa, assim, muito de querer ficar dentro d'água o dia inteiro. Eu sempre gostei de surfar, assim, no melhor momento, por um período mais curto. 1 hora, 1 hora e meia. Então, são raros os dias, assim, que eu surfo 2 vezes por dia, 3 vezes. Eu passei essa fase. Quando eu era mais novo, surfava de manhã, surfava de tarde. Às vezes dava 3 quedas no dia, dava uma queda longa, assim, de 4, 5 horas. Nossa. Hoje eu não faço muito isso. Então, gosto de surfar de manhã, é o horário que eu mais gosto. Surfo 2 horinhas ali, 2 horas e meia, 1 hora. E pra mim tá bom, já me sinto satisfeito. Prefiro fazer outras coisas durante o dia. A não ser que for aquele dia assim, tá épico, tem altas ondas, vamos voltar pro mar, Aham, pode acontecer. sim, que demais. E, cara, como que é hoje? Não sei como que era antigamente. Queria até que você me mostrasse um cenário comparativo. Hoje, para você checar as ondas, para você saber como é que tá, enfim, te programar para o teu dia, a acessibilidade hoje do uso digital dos aplicativos para ver as ondas e tal, é tudo tranquilo para você? Então, isso daí até eu tava conversando com um amigo meu há pouco tempo, como é que tá. Porque pra ver as ondas geralmente é gráfico, né? Aham. E gráfico, leitor de tela, é difícil você ler gráfico com leitor de tela que eu uso. Qualquer leitor de tela, né? Vai ter uma dificuldade. Então, nunca fui de olhar muita previsão, né? Entendi. Então, às vezes perguntava, acompanhava assim, consegui ter uma percepção do tempo, se tá ventando, se não tá. Sempre pergunto pros amigos mais próximos, como é que tá a previsão? Tem alguma previsão de onda? Será que vai estar bom amanhã? Vamos aí? Mas há pouco tempo eu tava conversando com meu amigo, ele tava me falando que tem uma função agora, eu vou até testar, que você tem a opção ou de olhar a previsão ou em gráfico, ou em tabela, ou em texto. Então pode ser que isso me dê uma acessibilidade maior. Não testei ainda, mas é algo que eu tô curioso para testar em breve. Pô, que Mas top. imagina, putz, isso daí se eu descobrir e funcionar, eu vou ficar igual um louco olhando previsão todo dia. Então talvez é melhor que nem que funcione. Não vai precisar mais do boletim dos amigos. Ah, Né? Só ir. Pô, muito massa. Assim como a gente falou, né? Pô, na alimentação, pessoas que têm alguma restrição na alimentação hoje está cada vez mais acessível. E assim, desde a tua infância, eu acredito que as coisas tenham mudado muito em relação a isso também, né? Tipo, de você ter uma liberdade cada vez maior pelo digital, de conseguir acessar as coisas, informações e tal. cada dia que passa, o mundo ele tá mais acessível em tudo, né? Tinha que estar mais, né? Principalmente para as pessoas que têm alguma dificuldade física, mas de uma forma geral, questão de alimentação, questão de previsão. É, hoje, a ferramenta que a gente tem é a internet, digital. Hoje no telefone você faz tanta coisa, né? Então, o Pô, que não falta é a acessibilidade, né? E isso é um tema que eu trabalho muito nas minhas palestras, né? Também, né? Acessibilidade, diversidade, inclusão. Isso é algo que tem que ter em qualquer business, qualquer relacionamento, qualquer empreendimento.
Em qualquer momento você tem que ter essa questão de acessibilidade, né? Com certeza. Tornar cada vez mais prático e simples a forma como as pessoas acessam as coisas, né? E incluir todas as possibilidades. Isso é muito importante. Eu vejo que a tecnologia, ela, cara, é um avanço muito grande nesse sentido, assim, né? De a gente conseguir criar coisas que solucionam a vida de muitas pessoas e facilitam a vida de muitas pessoas, assim. Em relação aos esportes enfim, é um universo imenso, né, Derek? Não, exatamente, né? Isso só vai melhorando, né? E a tendência é que evolua cada vez mais, né? A tecnologia para trazer essa praticidade pra gente. Total. Ô, Derek, olhando assim, né, a tua trajetória de vida desde da infância, depois teve o contato ali com o surf. Você chegou a fazer algum tipo de faculdade, curso, graduação, alguma coisa, ou não? Sim, eu sou graduado em gestão ambiental, mas Olha, nunca legal. exerci a profissão. Logo depois que eu me graduei, eu comecei a viajar, fui morar fora do país. Aham. E aí depois eu fiz educação física, durante um tempo que eu voltei para o Brasil, quis cursar alguma coisa, mas não terminei. E também administração de empresas, mas também não terminei. Então, foi basicamente isso. Mas eu sempre gostei assim de buscar conhecimento, né? E para mim eu acho que conhecimento ele nunca é demais, né? Sim, Isso nos ajuda a evoluir como ser humano. massa. E você trouxe aqui, até quero pedir pro Cadu mostrar a foto ali da família linda que você tem. E a tua família, vocês são aqui do Brasil? Minha esposa é alemã, Ah, mas os sim. meus filhos eles são nascidos aqui em Florianópolis, são manezinho da ilha. Ai, Nascido no que Novo legal. Campeche, em casa. Que lindos. Nossa, eu amei essa foto de você dando um beijo no rosto dela. Tá muito lindo, assim. Eu acho que é no nascer do sol, ou no final de tarde, não sei. Mas tá sensacional. Tá muito linda mesmo. E daí tem os dois pequenos e a Sim, Serena, que tá Elias aqui e embaixo da Hannah. mesa. Serena, vem aqui dar um oi. Caminha. Serena, Sim. aparece aqui. Ó, ela veio aqui pra mim. Ah, só porque ela tem comida, né? Tá se Serenity. espreguiçando. Tá vendo? Ela tá se alongando, a primeira coisa. É o que a galera Aham. tem que fazer toda vez que levanta. Ela levanta e já. Come here. Right here, on the camera. Come here. Ai, linda. Fala aí no microfone, garota. Do you wanna speak? Speak. Hey, speak. Olha! Ela fala inglês, tá, gente? Ela não atende em português nada. Que fofa. E, pô, muito legal. A família de vocês é muito Obrigado, linda. obrigado. E eu fiquei muito feliz de você estar aqui compartilhando um pouquinho da tua Ah, o geladeira. prazer foi todo meu. Foi um bate-papo muito, muito legal. Eu tenho uma pergunta Conta pra aí. você. Pergunta. Na verdade, duas perguntas. Diga. Quais são os 5 piores tipos de alimento que você acha que o ser humano pode ingerir? Cara, Ingredientes, tá? E depois eu vou te perguntar a mesma pergunta, mas relacionado mais qual que seria, tipo, a comida ou o prato específico. tá, Os legal. 5 piores ingredientes. Pô, é muito massa, porque às vezes as pessoas me Vai gerar falam. polêmica, hein? Não, total. Às vezes as pessoas me falam assim, Derek. Ah, chia é bom. Ah, pão é ruim. E daí faz muito link dessa tua pergunta, né? Ah, quais são os piores alimentos? E na verdade eu posso te dizer que não existe um pior alimento em relação a ingredientes, desde que seja comida. Não existe um pior alimento, e sim a quantidade desse alimento e o quanto ele pode causar prejuízo. Porque às vezes, se eu for te falar, por exemplo, do pão, cara, ele não é o pior alimento definitivamente. Não para todo mundo. Ele pode ser para algumas pessoas, mas depende também da quantidade desse alimento. Então, assim, a chia faz bem? Cara, depende. Então, assim, não existe um alimento pior ou um alimento melhor, e sim a quantidade desse alimento e o resultado dele no corpo. Mas, quando a gente fala de coisas de comer ruins, quais são as piores coisas de comer que não são alimento? Aí eu posso te responder a pergunta. Porque nem tudo que é de comer é um alimento. Sim. E eu vou te dizer que as piores coisas que as pessoas colocam na boca hoje, achando que é alimento muitas vezes, é refrigerante. Para mim, top one, refrigerante. Você acha que é o primeiro refrigerante Refrigerante. onde mais destrói assim o corpo humano? Destrói. O segundo componente são os nitritos, nitratos, espessantes e conservantes para manter o tempo de prateleira dos alimentos E quais os alimentos que você mais encontra esses? industrializados. Então, assim, às vezes, Tipo, olha só, às vezes você come um pão.
Se o pão foi batido ali na padaria, fermentação longa, digeriu bastante o glúten, foi quebradinho com a fermentação natural e longa, cara, você talvez nem vai sentir um desconforto, dependendo do teu nível de sensibilidade. Uhum. Mas se o pão é aquele pão daquela Aquele marca branco do pacote lá do supermercado, sabe? que tem Que uma fatiado. duração de 30 dias na prateleira. Por quê? Adicionaram um monte de conservante ali para fazer com que esse pão nem o mofo queira comer. Bom, esse pão, meu amigo, vou te dizer, esse pão não é mais chamado de pão, não vou desclassificar os pães, considerando que esse pão é um pão, porque esse pão aí é praticamente alguma coisa lá que dura 30 É dias. tipo o pão que o diabo amassou, né? Exatamente, mais ou menos isso. Então, mas não tá só no pão, né? Tô dando um exemplo do pão, Não, mas sim, dos dos alimentos conservantes, né? processados, industrializados. Então, embutido, salsicha, presunto, todos esses alimentos, eles têm essa adição de componentes que podem impactar muito negativamente na saúde, né? Depois eu diria que tem uma outra coisa que muitas pessoas colocam na boca sem saber, que são os bisfenóis, que são toxinas ambientais que estão disponíveis nos plásticos, né? Então, às vezes, está na embalagem do alimento processado e que também pode ser um risco grande para a saúde, porque pode causar uma alteração no sistema endocrinológico, hormonal, imitando os hormônios, gerando aí gatilhos de desequilíbrios hormonais. Então, muitas pessoas não sabem muito bem disso, essa informação às vezes não chega para todo mundo, mas as embalagens dos alimentos, elas são ricas em bisfenóis, principalmente no plástico, e podem gerar essas alterações hormonais. Então, esse tipo de componente que muitas vezes está nos alimentos em contato com plástico, nas embalagens plásticas, são um risco, eu diria que está entre aí os maiores riscos, tá? Deixa eu pensar aqui algum outro Mais 2. componente. Cara, eu diria que, além dos bisfenóis, o alumínio em excesso e que está silenciosamente na nossa água da torneira. Então, o alumínio em excesso ele pode impactar muito na saúde humana. E eu diria que é um cuidado que a gente tem que ter com a qualidade da nossa água, tá? E daí mais deixa eu pensar, mais um bem impactante, assim, porque tem várias coisas aí pra gente pensar. Não quero esquecer de uma bem importante, talvez eu esteja esquecendo agora. Mas eu diria que, além do processar... não poderia... Ainda bem que eu não esqueci, senão eu ia ser apedrejada. O açúcar em excesso. Eu tava aqui já, louca pra você esquecer o açúcar. Não Eu tava esqueci! louca pra esquecer o açúcar. Tava aqui na torcida. Vai, esquece o açúcar, esquece o açúcar. Cara, ainda bem que eu não esqueci do bendito açúcar, que é o crack pro craqueiro, entendeu? Bota o açúcar na frente da pessoa que ama açúcar pra te ver. Não, aquilo ali, ele desequilibra todo o psicológico, o humor e a percepção de sabor, de saciedade, de entendimento sobre si mesmo. O açúcar, pra mim, assim, é danoso. Claro que o açúcar refinado. Eu não tô falando do pão, do arroz, da batata, do aipim, que também são fontes de açúcar, de Sim, carboidrato. sim, claro. Mas Exato. eu tô falando do açúcar refinado e do... Aquele bolo de festa de aniversário. E do biscoito, né? Daqueles açúcar Exatamente. bem processadão, Sim, assim, sim. bala, chiclete, essas Sim, coisas. Os sim. corantes também, tá? Dá pra botar aí dentro também. Bota tudo dentro desse pacote aí que é só veneno. Exatamente, Quando você falou desse componente do plástico, como que é o nome mesmo? Bisfenol. Bisfenol. Quais os alimentos, assim, que realmente a gente encontra eles? Você Cara, tem alguma coisa específica, vou assim? te dar um Ou exemplo. qualquer alimento no plástico? Qualquer coisa que tu vai comprar que tá no plástico. Sei lá, vou comprar uma azeitona, ela tá no plástico. Tem bisfenol? Vou comprar um queijo brie, ele tá no plástico. Tem bisfenol? Vou comprar sei lá, uma uva, ela vem na caixa de plástico. Tá. Vou te falar duas coisas importantes sobre embalagens, então. Quando a gente fala de bisfenóis, né, e tal. Do plástico, a gente tem uma sinalização embaixo do plástico que diz assim, ó, bisfenol free. BPA free. Então, aí você pode ver BPA, se não tem. bisfenol? Exato. Tá. Daí você vai ver que tem um selinho, até ele é tátil, né? Tem um selinho embaixo e você vai ver se tem ou não o bisfenol. E daí, por exemplo, as garrafas PET, hoje em dia, a gente tem uma nova linha aí de garrafas PET sendo desenvolvida, bisfenol free. O único problema da garrafa PET É o que vem dentro. É o que vem dentro, que é a Coca-Cola. Né? Mas, assim, tirando isso, a gente tem já a garrafa PET, né, sem e tal. As mamadeiras foram as primeiras a não terem mais bisfenol há muito tempo atrás já. Claro, isso faz sentido, né? Faz muito sentido. Mas onde que a gente vai encontrar hoje? Nesses alimentos embaladinhos de plástico. Embutidos, principalmente. Cara, sabe o pior exemplo que eu vou te dar é agora? Sabe aquele queijo que é uma fatia de queijo, uma fatia de plástico?
Sim, eu nem como esse negócio aí. Credo, quando eu vejo isso, eu fico assim, meu Deus, gente, como que a gente aceita a produção disso? Só para não colar o queijo, bota plástico com gordura. E o bisfenol, ele se conecta com a molécula de gordura e entra mais facilmente na nossa corrente sanguínea. Então, olha o perigo. Entendeu? Então, assim, o queijo, ele tá em contato com o plástico, ele é um baita de um veículo de bisfenol. Uhum. Ah, outra coisa que eu ia te dizer da caixinha Tetra Pak, que ela é forrada com alumínio por dentro. E daí tem contaminação por alumínio. Por Qual exemplo, caixinha é essa? caixinha de leite, caixinha de suco. Sim, sim. Bem desafiador. Você comentou da questão da água, né? Isso é algo que até últimos dias aí a gente mudou um pouco lá em casa. Mas qual é a maneira de a gente tomar uma água com mais qualidade hoje? O Cara, que você acha? para você ter uma água de boa qualidade hoje, se você não tem um poço artesiano em casa, né? Que daí você faz o teste lá da qualidade da tua água e tal. Seria você comprar água mineral. Você acha a melhor água que tem? A água mineral, sim. A água mais equilibrada que a gente tem hoje é a água mineral. Daí a gente tem a variação de algumas águas minerais, algumas marcas, né? Até tem um amigo meu que fez um estudo sobre os tipos de água. E aí tem algumas marcas que têm uma qualidade melhor, outras menores, enfim, mas tem um estudo que mostra que a água mineral, ela é livre de metais pesados, porque pensa que a nossa água da torneira, olha o risco. Mulheres usam anticoncepcional, urinam na água. Essa água, gente, que a gente toma, ela é reciclada? Ninguém sabe, eu acho. Talvez. Mas assim, é a água reciclada? A água que a gente toma é a mesma que a gente dá descarga. Olha a loucura. Sim. Então, tem coisas que ficam na água que, mesmo que aconteça um processamento ali no saneamento, para mandar de volta para nossa torneira, não sai. Mas tu não acredita que tem filtros que conseguem entregar essa água numa qualidade maior do que a água mineral? Porque a água mineral ela tá tão em plásticos, né? Sim. Por muito tempo. Então, aqui em Floripa a gente tem uma distribuição de água mineral de algumas marcas e empresas que são engarrafadas e tem uma validade assim bem curta e são entregues rápido, e os galões de água são bisfenol free, né? Sim. Então, não tem esse perigo. Vem a água mineral de lá, engarrafada, já tá logo em seguida. A gente tem aqui boas fontes, assim, né? Mas eu acredito que as pessoas têm que pesquisar ao seu redor as fontes de água. Exatamente, As é. marcas, olharem nos sites, as marcas de água vizinhas aqui, que normalmente são comercializadas na minha cidade. E pedir laudo, pesquisar. Cara, a independência, você só conquista a saúde quando você tem interesse por isso. Exatamente, é. Cara, água é uma coisa que a gente toma todo dia, 24 horas. Se a gente não cuidar da qualidade da nossa água, quiçá da alimentação. Exatamente. É muito Meu doido. sonho de consumo é comprar um... Eu não lembro o nome da marca aqui, mas tem um ionizador japonês. Eu não sei se tu já ouviu falar. Aham. Cara, tipo, custa uns 30 mil reais essa parada, é muito caro. Mas é uma parada que um dia eu vou comprar pra colocar na minha casa. Que pelo assim que eu pesquisei, pelo que eu vi fora do Brasil, assim, a maneira que você consegue tomar uma água de mais qualidade possível. Massa. É muito interessante os ionizadores de água, mas esses filtros, eles não retiram os metais pesados. Então, assim, xenobióticos, que são o resto dos medicamentos, por exemplo, do anticoncepcional da urina, de algum medicamento não que fica, tiram, né? não tira. Metais pesados, não tira. Porque assim, ó, quando você tá passando, comprou teu filtro lá, carésimo, comprou teu filtro, abriu a torneira e conectou com o filtro. Vai vir da torneira os metais. Ele vai ionizar a água, equilibrar a acidez da água e tal, mas ele não vai retirar os metais pesados. Esse é o desafio. E você acha que a água mineral tem algum ponto negativo também? Cara, o mais importante na água mineral a gente avaliar é o equilíbrio entre os minerais. Aham. Para não que pode- Então, toda vez que a gente, por exemplo, vê uma garrafinha de água, ela tem ali alguns minerais e a gente tem que ver esse equilíbrio de minerais, e normalmente as empresas elas geram esse equilíbrio. Tem algumas que têm um equilíbrio melhor de sódio, potássio, isso é o mais importante, né? Ter esse equilíbrio aí. Tu curte uma água feed, então? Água fit. Eu acho que é o ponto mais importante, cara. É isso aí. Pô, mas muito massa, várias perguntinhas aí importantes. Acho que a galera legal trocar. Não, com certeza. vai querer. Mas eu que tenho uma pergunta agora pra te fazer, pra gente fechar esse episódio, Derek. Conta pra mim o que não pode faltar na tua geladeira. Pra você ter um dia massa, produtivo. Fácil, direto e reto? Top, Água gelada. top. Se eu tiver que escolher uma coisa pra ter na minha geladeira, água gelada. Sim.
Pô, muito importante. É o mais importante pra mim. Água mineral, hein? Não se esqueça disso. Água mineral. Não, tem uma água que é melhor, que é a água da nascente do sítio da minha avó lá no Espírito Santo. Igual essa daí não tem igual. Top, né? Quando a água vem direto da Pô, fonte. então, essa daí a gente leva pra casa, a gente engarrafa e. Puríssima, né? Meus pais levavam nas antigas. Hoje não tanto, né? Mas porque realmente é muito boa. Mas pra mim, na minha geladeira, água gelada é o mais importante. Sim. E frutas, proteína, nada disso. Pode zerar a geladeira, não tem problema. Chama o iFood. Eu não peço muito iFood. Não, porque você perguntou assim, se o mais importante pra mim, assim, eu não consigo ficar sem a minha água gelada. Mas na minha bancadinha lá sempre vai ter banana, maçã. Eu tenho uma mistura assim de cereais que eu gosto de comer: aveia, linhaça, chia, algumas sementes de abóbora assim que me faz bem. E tem um leite de aveia que eu gosto de tomar para fazer uma vitamina, alguma coisa. Então são coisas assim que eu gosto sempre de ter em casa, né? Assim pra minha alimentação do meu dia a dia. Show. Ô, Derek, só para complementar esse teu ponto, tu toma algum tipo de suplemento ou complemento alimentar na tua rotina? Muito pouco. Eu tenho uma proteína vegana que eu tomo. Às vezes tem um dia que é bem mais desgastante, fiz bastante atividade física, não consegui me alimentar muito bem. Eu tomo uma proteína que ela tem alguns componentes ali. É vegana, proteína da ervilha, e tem algumas vitaminas, aminoácidos, algumas coisas assim que às vezes o nosso corpo pode precisar. Mas eu não tento me focar nisso, né? Porque eu acho que a gente tem que tentar buscar o máximo possível de nutrientes dos alimentos. O suplemento, o nome já diz, né? Para suplementar alguma coisa ali, né? E isso é um problema. Às vezes a gente quer tomar só suplemento, né? Isso não é bom. Aquilo tem que ser para suprir algo que tá faltando eventualmente. Sim, real. E você tem o hábito de fazer exames de sangue, ver se os nutrientes estão em dia, tal? Chegou a fazer isso Eu tento alguma fazer vez? uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, mas não é algo assim que eu tenho muito hábito, não. Pô, A isso não é ser, muito. a não ser que eu estiver me sentindo bem, mas eu acho que é algo que deva fazer sim, tá? Sim, É mais às vezes preguiça. E vou ser sincero aqui, eu tenho trauma de agulha, eu odeio. Acho que a coisa que sério. eu acho que o meu maior medo é a agulha. Eu não gosto, não gosto de hospital, laboratório, nada que envolva algo do tipo. E casei com uma enfermeira, olha só, hein? Olha só. Mas cara, eu odeio agulha. Tenho pavor, assim. Sim. Então, por isso mais que eu evito. Cara, tem muitos pacientes que têm esse repúdio aí à agulha e tal, mas acaba que, cara, tem uma necessidade grande de checar os nutrientes uma vez no Não tem ano, uma pelo outra maneira menos. não de a gente tirar sangue, sem ser Pô, com... eu acho que um Pode dia dar uma ainda vai mordida ser no meu braço, um fio assim. de cabelo seria bom, né? Não, eu acho que prefiro um cachorro vir dar uma mordida no meu braço, que arranca um pedaço, pega o sangue ali, mas, cara, agulha na veia não. Agonia. Não dá pra mim. Show. Pô, muito massa, Derek. É importante a gente ver esses pontos, assim, mesmo que tenha esse repúdio, ó, meu aconselhamento aqui, faz os exames uma vez no ano é importante, porque esses dias eu tava conversando com uma paciente minha, que ela é onívora, come pra caramba carne, inclusive, que todo mundo fala que deficiência de B12 é pra vegetarianos, né? Só que não. E, cara, a B12 não sobe, então, assim, é importante a gente É fazer importante, eu consumo B12 de vez em quando. Eu tenho lá em casa, eu tenho uns a vidrinhos lá suplementação. Não, eu tenho. De vez em quando eu tomo. Às vezes, se eu estiver me sentindo um pouco assim mais vulnerável. B12. Tem uma coisa que eu gosto de consumir, cara, me ajuda muito na imunidade, é zinco. Aham. Tá? Você sabe por quê? Sabe por que o zinco ajuda muito na imunidade? Não sei por quê, mas me ajuda. Principalmente dos homens. Aí eu vou te pegar nessa. Talvez você não saiba, e eu acho que é um assunto bem importante. Principalmente porque a gente viu um quadro maior, mais grave de complicação na pandemia da Covid-19 em homens. Porque os homens, na sua ejaculação no esperma, eles perdem zinco. Então a redução sérica, é sério, a redução sérica de zinco ela é maior para homens. E daí, quando os homens já não estão com níveis ideais de zinco e eles contraem, por exemplo, um vírus como a Covid-19, ou enfim, algum vírus que venha atrapalhar, né, o seu processo de saúde, eles ficam mais vulneráveis. Então, os homens eles têm uma queda de zinco mais rápida e maior em função da ejaculação. E, por isso, a imunidade um pouco mais vulnerável. Cara, que loucura, né?
Então, resumindo, você tá dizendo que alguns amigos meus nunca ficam doentes porque já posso até zoar os caras, né? Não, aí é por tua conta, tá? Aí é por tua conta, eu não sei. Mas esse é o ponto, né? A concentração de zinco aí nos homens, ela pode oscilar muito mais. Então, a reposição de zinco é bem importante para o sistema imunológico. Então, eu reparo que quando eu consumo com mais frequência, desde quando eu comecei a consumir o zinco, nunca pego, assim, quando eu pego uma gripe, não bate tão forte, é mais fraco, me ajuda muito, assim. E sempre quando eu sei que eu tenho uma viagem, vou viajar de avião, aí que eu entro mais forte, assim, no zinco e vitamina C. Porque a gente fica mais vulnerável, né, dentro do avião, né? Todo mundo respirando o mesmo ar nojento, todo mundo tossindo, sovaco, Engraçado, nariz, né? Que antes da pandemia ninguém se importava, todo mundo tossia, espirrava e... Exatamente, hoje na virou uma cara um do outro. palhaçada, né? Agora assim, ai, nojento, todo mundo tossindo, espirrando no mesmo Não, mas eu sempre achei esquisito, porque estou no avião e sempre fui vulnerável, e sempre quando eu viajava, cara, às vezes ficava mal depois, desde antes da pandemia. Agora passa lá, né, no avião entra um cara lá passando, espirrando um negócio lá pra limpar o ar, eles falam que limpa até 99%, eu não acredito. Mas tá Mas, bom, tá beleza, legal. estão tentando, né? Não dá pra limpar muito esse excesso de limpeza aí que acaba deixando a gente vulnerável Exatamente, também. é. Tem que deixar ficar um pouquinho sujinho de vez em quando. Mas, pô, Derek, se deixar, a gente fica aqui horas papeando, né? Exatamente, é. Foi muito legal. Eu quero te agradecer por estar compartilhando a tua história, os teus insights, os teus aprendizados aí na tua vida sobre alimentação, sobre saúde. E, enfim, quero te agradecer. Se tu quiser falar as tuas redes sociais pra galera te seguir no Instagram, seguir o teu podcast aí também, enfim, seguir os teus canais, pode compartilhar Claro, aí. eu não sei se ele consegue colocar ali na tela depois, mas o meu Instagram é Derek Rabelo, D-E-R-E-K, Rabelo com L só. Aham. E a mesma coisa para tudo quanto é outra rede social minha, todos os meus contatos ali, das pessoas que trabalham comigo, tá no meu Instagram também. Então é a maneira mais fácil de se comunicar comigo. Eu espero que a galera tenha gostado desse episódio. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Tenho certeza que isso está impactando muita vida e tem que... Eu acho que o nosso foco tem que sempre ser, né, ajudar pessoas, inspirar pessoas, né? Cada um ali com sua especialidade. Então, fiquei muito feliz em participar desse projeto. Parabéns. Pô, muito obrigada, Derek. Agradeço de coração a tua presença aqui. E é isso. Vamos então seguir aí para os próximos geladeiras. Se você quiser me seguir, o meu Instagram é Nutri Ariela Dutra, com H no início e 2 L's. E lá também tem conteúdo leve sobre alimentação e comportamento para inspirar também as pessoas, né, Derek? Ah, tem um H no seu nome? Sim! Cara, tu In me fez English passar uma. is Huriella. Quando tu me mandou mensagem, quando a gente se falou a primeira vez, lembra que eu demorei um tempão pra te responder? Aham. Eu salvei o teu nome, só que eu não lembrava o teu nome. Cara, eu mandei mensagem pra galera que trabalha comigo, meus amigos. Mandei pra Camila, a Camila me demorou um tempo a responder. Eu falei, cara, como é que é o nome da guria do podcast? Eu não lembrava. E eu tinha alguma coisa na minha cabeça, alguma coisa de Ariel, Ariana, sei lá. Mas eu achava que era com A. Cara, eu vasculhei minha agenda toda no A, no B. Eu falei, pô, será que é alguma coisa com R? Eu olhava, mas não olhava no H. Aí depois de um tempão que eu achei lá no meio das conversas do meu WhatsApp, eu consegui te responder. Meu Deus, olha só. Que coisa, né? Porque o H não tem som, daí eu falei pra ti de certo, meu nome é Ariela e tal, né? Enfim, agora já sabe, tá, Derek? Agora já sei. Me segue lá também você. Vamos Claro. ficar conectado. Com certeza, vamos sim. Show! Então, me sigam lá, Ariela, Nutri Ariela Dutra, no Instagram. E sigam Geladeira nos canais. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.